Gente, hoje maçã do amor em miniatura, Flaviane. Adorei a receita, menina. Muito obrigada, viu, pela dica. Você sabe que muitas mães já agradeceram, já mandaram aí recadinho pelas redes sociais. Tati, vou fazer na festa de aniversário do meu filho. Muitas avós que vão fazer para os netos. É uma dica muito bacana também. E fica fofo demais, né? Fica, a versão fica uma mini. graça. Fica uma graça. E é um doce que a gente está acostumado a comer em festas, mas com uma roupa diferente. No caso, seria o beijinho. Né? Então, a proposta é diminuir, né, o tamanho dela para que as crianças comecem a consumir sem ter aquele risco. Tem muita gente mesmo que fala, eu não gosto da maçã do amor porque eu tenho risco porque ela é muito dura e tal. Então, o docinho, ela fica muito gostosa. Adorei. Tá Vamos bom? ensinar, então, passo a passo? A Vamos receita ensinar. estava me contando, são 2 etapas, né? 2 processos. A gente vai Isso. passar o primeiro agora para vocês. Fiquem atentos para não perder aí nenhum truque, né? Nenhum segredinho. Isso mesmo. O principal da receita não seria nem tanto o doce, mas sim a calda, para ela permanecer brilhante e sequinha por mais tempo, tá? Então aqui eu vou estar colocando açúcar cristal na panela. Você em casa procura estar comprando o açúcar cristal com um grano maior. Quanto maior for, melhor vai ser para sua calda, tá? Ah, interfere então? Interfere. Quando o tamanho do grão do açúcar? Isso. Sabia Quando disso, você faz com açúcar refinado, a calda ela derrete com mais facilidade. E quando você usa um açúcar cristal, por exemplo, ela fica mais dura por mais tempo. Então dá uma pequena diferença. E o brilho também. Ah, ótima dica, muito obrigada. Nada. Ó, aí aqui tem o cremor de tártaro, que você encontra em produtos em lojas de confeitaria. Aqui o corante vermelho Bordeaux. E aqui a gente vai colocar água. Na receita, tá pedindo para colocar também vinagre de álcool, só que não é muito comum de você achar. Então, se você não achar, não se preocupa. Tendo o cremor, já funciona. E se caso não achar o cremor tendo o vinagre de arroz ou de álcool, também já funciona, tá? Legal. Mas geralmente nessas lojas que tem até produtos também para festas, né? Eu acho esse cremor de tártaro. É comum, é um produto simples de você estar encontrando, tá? Aqui você só vai dar uma leve mexida, cuidado para que o açúcar não venha para a lateral, porque se ele vir, na hora que ele sobe, ele desce e vai açucarando a calda. Tá, então só para confirmar, Flaviane, nós temos 1 colher de café do cremor de tártaro e 4 colheres de sopa do vinagre branco. Isso. Ou vinagre de álcool ou vinagre de arroz. Isso. É legal que você deu 3 opções aqui de vinagres, então um desses a pessoa vai achar, né? Com certeza. Vinagre branco, vinagre de álcool ou arroz. Isso. Aí aqui a gente vai deixar ferver e aí eu vou mostrar o ponto, que o ponto também é bem... É simples de achar, mas se você tira um pouquinho antes, você fica com aquela sensação de que não está quebrando, e sim está misturando a massa, então não fica legal. Então eu vou mostrar Agora eu não posso direitinho. mexer mais. Não, aqui Agora você tem que deixar reservado. deixa quietinho até dar o ponto. Tá, 4 bom? xícaras de açúcar, Isso. 2 xícaras de água, 1 colher de café de cremor de tártaro, 4 colheres de sopa do vinagre branco, e aí de álcool, de arroz, o que você achar, 1 colher de chá do corante vermelho. Isso. Misturamos e aí não pode mexer mais. Não pode mexer mais. Mais ou menos, claro que vai mudar, mas às vezes de fogão para fogão. Mas quanto tempo que eu vou deixar essa mistura aí na panela até se aproximar ao ponto? Então, vai variar entre 7 a 12 minutos. Depende do fogo. Se for elétrico, um pouquinho a mais. E se for aquele chama industrial, um pouquinho menos. Mas de 7 a 12 minutos, você tem a calda no ponto certinho. Legal. Então, Tá primeira bom? etapa, a gente Primeira vai deixar etapa aí. a gente deixa aqui. Podemos começar a segunda etapa, diretora? Vamos. Pode ser? Então, vamos agora pro docinho, que você falou que é Isso. muito simples. Muito simples. Então, você vai pegar coco, leite condensado, gema, margarina e vai levar na panela até dar o ponto. Então, o ponto de docinho é normal, tá? Agora, um truque para poder fazer a maçã seria, você fez o doce, faz o doce de manhã e procura estar modelando as maçãs à tarde ou à noite. E aí você não vai usar margarina, é a água mesmo, porque eu preciso que ela crie uma casquinha em volta para poder ela ser passada na calda. Tá? E esse nosso doce é uma versão de beijinho que você É um fez. beijinho, é. A diferença que tá é só que eu coloquei algumas gemas a mais
né? Umas 2, 3 gemas, porque na hora que você morde a maçã, ela não é completamente branca, ela é levemente amarelada. Então, a gente também traz isso também para o doce, o detalhe, tá? Então, aí você enrola, procura fazer com que o doce, ele rode na sua mão, ó, para poder ele ficar certinho. Aí você afina um pouquinho e vem com o palito. Palito geralmente vem simples, aí a decoração você faz do jeito que você quiser. Então aqui você quebra uma pontinha dele e aí enfia no doce. Então já deu aquele formato arredondado com um furinho no centro, como a maçã tem. Então sempre esse com doce água. de gemas, né, que o pessoal inclusive acompanhou aí nas letrinhas, os ingredientes, a quantidade passando certinho. O doce de gema é, na verdade, gente, o beijinho tradicional, mas aí a Flaviana acrescentou mais algumas gemas nesse beijinho tradicional para fazer o docinho, tá? Então são 5 gemas sem película. 2 latas de leite condensado, 200 gramas do coco ralado, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sobremesa da essência de baunilha. Vai tudo para panela e vou dar o ponto como se fosse um brigadeiro, né? Isso. Só toma cuidado com a gema de não passar a colher quando você passa ela pela peneira, porque senão a película vaza, né? Vai para baixo, aí também fica com cheiro e fica também com gosto, que é algo desagradável. Mas assim o doce fica macio e fica perfeito para a gente estar usando. Tá? Adorei. Então aqui é só modelar. E aí, pra banhar... Versão de mini maçã do amor, mas com beijinho. Com coco. E o legal dessa receita aqui é que você pode estar fazendo isso com antecedência. Não tem necessidade. Vamos supor que você vai entregar a festa no sábado. O ideal seria que você fizesse a massa na quarta-feira, modelasse e esperasse para dar banho no sábado de manhã, tá? Que aí ele fica bem durinho e aí você pode estar banhando na calda e aí ela vai ficar perfeita. Calma, eu vou dar uma espiada aqui na nossa calda. Vamos aumentar um pouquinho mais a temperatura. Por enquanto ela tá... Tá. E não pode mexer, dá uma vontade de mexer, né? Dá. Exatamente porque não pode. Sabe aquela coisa assim, quando você fala pra criança, não faça isso, não mexe nisso. A criança vai, mexe. Isso. Aí fala assim, não pode mexer mais aqui. Dá uma vontade de mexer. Mas aqui eu tenho que deixar ela, então... Isso, aí varia você vai de deixar... 7 a 12 minutos, Isso, né? mas daqui a pouco ela começa a ferver e aí a gente começa a banhar, tá? Que curioso. Ô, Flaviane, me diga uma coisa, tem sugestão para preço de venda? Que muitas pessoas fazem, né? Esses docinhos para vender, pega encomenda lá no bairro onde elas moram. Sim, como é um doce simples, né? A Vende base... cento? Como é que a gente pode vender? O que você sugere? Você pode estar vendendo por unidade, porque como você vai estar trabalhando com palitos e você vai estar decorando, vai ser uma coisa assim mais fina, então aí você pode estar cobrando por unidade, na faixa de 2 a 2,50 a unidade, e no mínimo 30 ou 40 docinhos na hora da encomenda. Ou então você pode estar vendendo por cento, diminuir um pouquinho o valor, em torno de 180 a 190. Então é um doce que dá para você ter uma boa lucratividade, só que assim, tem que tomar bastante cuidado na hora da calda, porque uma pontinha da calda você vai falar, eu devia ter cobrado mais. Tem que acertar esse ponto, né? Isso. Depois a gente vai tentar mostrar aqui para vocês. Então aqui a nossa aparência tá igual. Então aqui depois de um tempo, você vai ter os docinhos. Então essa massa, né, o docinho em si a gente pode fazer até 2 dias antes Isso, porque da quanto festa, mais né, ele durinho, sequinho, melhor é para calda. Tá? E aí eu vou fazer o docinho, vou modelar o docinho e deixo ele na geladeira? Ou temperatura ambiente? O ideal seria temperatura ambiente, tá? Como tá um pouco quente, eu acabei colocando um pouquinho na geladeira só para ele firmar. Mas o ideal é temperatura ambiente o tempo todo. Ai, não vai estragar, não vai azedar nada? Não vai estragar, não vai azedar nada. Assim, só tenha cuidado de você colocar dentro de uma caixa, proteger contra a poeira, para que não tenha nenhum problema na hora de você manipular. Mas você deixando ele fechadinho dentro da caixa, ele vai continuar secando para você conseguir colocar a calda. Ok. Tá bom? Vamos lá, aumentar mais um pouquinho. Eu posso experimentar um enquanto a gente espera? Pode, com certeza. Gente, ó, os meninos já me olharam assim. Tati, você vai ficar experimentando um atrás do outro até dar o ponto? Olha, você sabe que não é uma ideia não, hein? Gente, fica uma graça. Será que dá pra gente fechar a imagem?
Que a caldinha, olha, ela fica perfeita, tá vendo? Olha, inteirinha. E aí faz essa brincadeira com esse docinho. Na verdade, um docinho de coco, né? O beijinho, só que dela acrescentou mais gemas, tá? E aí, pra não ficar nem com cheiro, nem com gosto de ovo, a dica que ela deu bem importante é peneirar, né? Uhum. Pra não ter perigo. Tinham 2. E o ideal do doce é ele ficar com esse aspecto quebradiço. Tcharam! Gente, qualquer incidente, me perdoe, né? Porque é tipo uma maçã do amor, miniatura. Isso. Então... Tu sabe que eu tô na dúvida. Se eu prefiro a versão da maçã tradicional ou essa, porque essa é bem boa, hein? Com certeza. Gente. E aí, a pessoa que tem problema com lactose, né, ela pode substituir o leite condensado normal por leite condensado sem lactose, ou quem tem problemas assim que não gosta de coco também pode tirar o coco da receita, ou problemas com gema também pode. Então é uma receita que você pode variar um pouquinho sem ter problema. Ai, gente, nada contra a maçã. Maçã, eu sei que me perdoa porque eu adoro maçã também, mas eu acho que eu vou ficar com esse docinho de coco aqui, gente. Gente, que espetáculo. Aí fica gostoso, né? Nossa, e lembra, faz referência à maçã do amor exatamente por essa casquinha, né? Uhum. E o segredo é a calda. O segredo é a calda. Que delícia. Deixa eu trocar de... Tá quase. Tá quase. Ela vai fervendo, ela vai pegando uma textura, né? Olha lá, gente, e aí temos você a imagem? vai... Começou a ferver. A gente pôs ali na outra boca, né, do fogão, que ela é mais forte. Pra agilizar. E aí você vai ver que ela ferve. E aí, com o passar do tempo, ela vai ficando mais grossa. E aí você consegue pegar o docinho. Então, quando você for modelar o docinho, toma cuidado para que isso fique bem encaixadinho. Porque na hora que você for passar na calda, para ele não estragar. Ok. Tá? Olha lá, já tá Mais quase. um pouquinho. Mais um pouquinho a gente começa a tirar o ponto. Aqui ele fica mais quanto tempo, Flaviane? Mais uns 2 minutinhos é o Então eu vou ali e já volto. Pode Perfeito. ser? Pode. Ué, não sai daqui, Flaviane, Não, pelo não amor de saio, Deus, não. eu quero mostrar esse ponto ali exato. Perfeito. Pra minha amiga que tá lá em casa, eu também vou querer aprender, gente.